Olá, magnéticos! Seja bem-vindo a mais um episódio do Magnetiza Cast, o podcast mais atraente para falar de marketing e vendas. Eu sou a Vi Magalhães, sou jornalista pós-graduada em marketing, sou também professora da graduação e da pós-graduação nos cursos de marketing digital e comunicação, sou fundadora da Texto & Co, uma empresa que há 7 anos vem fazendo estratégias de conteúdo para profissionais e empresas de diversos segmentos. E eu sou a Sabrina Moreira, eu sou psicóloga, sou especialista em vendas, palestrante e sócia da IntegraWorks Human and Business Evolution. E a gente trabalha com aceleração estratégica, com transformação organizacional e com desenvolvimento de liderança através da consciência dos líderes. E hoje... Conta pra gente. Vou contar que no episódio de hoje, olha, vai ser um episódio super interessante. A gente tá ansiosa, né, para bater esse papo. Para fechar essa temporada. Para fechar a temporada de entrevistas, Isso. né? Então, assim, a gente vai fazer uma viagem pela evolução dos meios de comunicação. Olha que legal. Nesse episódio, a gente vai explorar como um dos maiores grupos de comunicação do Paraná acompanhou e liderou as transformações desse setor, conectando gerações de paranaenses e catarinenses. Da era do rádio até a ascensão dos podcasts, como o nosso, passando pela televisão, revistas e portais digitais. A nossa conversa mergulha em um cenário de inovação constante, onde tradição e modernidade precisam se encontrar para se conectar com quem assiste. Quem esteve à frente dessa jornada visionária, afinal? Pois é, alguém cuja empresa faz parte da história de todos nós paranaenses e catarinenses. Além de fazer parte da história da nossa carreira, né? Eu Sim. Comecei na área de veículo de comunicação lá, há 15 anos atrás, meu Deus, a Jovem Pan, e faz parte da história do Magnetiza, porque nós duas nos conhecemos lá também. E então a gente trouxe um representante de honra para conversar com a gente sobre a transformação da comunicação ao longo dos anos, então... perde por esperar. Segura aí que antes a gente vai prestigiar quem sempre nos prestigia, vamos ler alguns comentários. E eu te convido, você já segue o Magnetiza lá no YouTube, no Spotify? Já tá lá no Instagram e no TikTok, @MagnetizaCast? Já se inscreveu no nosso canal, E né? ativou o sininho também? Por favor, hein? Isso é importante para nós, né, Sá? Sim. Então, faça isso, deixa um comentário que a gente vai prestigiar vocês aqui também. Assim como a Aline Botelho. Ela comentou o episódio da Milena Cooper, que foi muito emocionante, foi muito bom esse episódio. Ela falou o seguinte, episódio maravilhoso, que é apaixonada pela forma como a Milena expõe o seu serviço. É a gente também, né? Afinal, a morte é a única certeza que nós temos, não é verdade? isso. E o Zé Travagin, deixou o comentário, sempre nos assiste. Obrigada, Zé. Mais uma fera entrevistada, que é o episódio da Renata Feldman sobre franquias que foi ao ar. E a Elaine Jordan, que também sempre está aqui nos acompanhando, sobre o episódio da Milena Cooper, disse o seguinte: que episódio show! Mulheres lindas e preparadas para o que der e vier, apresentando um conteúdo polêmico e assustador para muita gente. Tema importantíssimo, a conversa entre vocês de forma leve e rica em detalhes. Adorei, parabéns, vocês são ótimas. E a Laís Fabretti, sobre o episódio de comunicação, disse o seguinte: meu guarda-roupa está em reforma, reaprendendo a comunicar com o visual também, onde a gente falou que tudo comunica, né? Tudo comunica. E hoje nós vamos comunicar bastante aqui, e eu vou agora comunicar para você, sabe o quê? Eu vou comunicar para você quem é o nosso convidado de hoje. Opa! Hoje eu não trouxe minha bombinha, caso faltear. Porque é longo, né? Este currículo, É beleza. longo. Então, fica aqui com a gente, que você vai ver que vai valer a pena. Ele é graduado em comunicação com ênfase em produção de TV e cinema pela Grossmont College, em San Diego, Califórnia. É especialista em marketing e gestão com MBA pelo IESE Business School, em Navarra, Espanha. É proprietário e presidente executivo do Grupo RIC Paraná, que atua nos ramos de televisão, rádio, internet e mídia impressa no estado, com 4 emissoras da Rede Record em Curitiba, Maringá, Londrina e Oeste, cobrindo 99% do território paranaense. As rádios Jovem Pan e Jovem Pan News, Portal RIC, Revista Top View, Grains e RIC-O, de mídia exterior, além das unidades de negócio RIC Podcasts, RIC Lab, RIC Rural Hub, Quintal Ventures, que investe em startups
inovadoras, Joy Eventos e Instituto RIC, que é o braço social do Grupo RIC. É sócio fundador e presidente do Conselho de Administração da DTCOM, empresa pioneira e líder no mercado corporativo brasileiro em ensino à distância, utilizando tecnologias integradas como TV por satélite e internet. Foi produtor e diretor executivo da Rede Globo, onde trabalhou em produções icônicas como O Tempo e o Vento e Armação Ilimitada. Foi responsável por constituir a TVA Curitiba e a TVA Sul, tornando-se presidente da holding, liderando uma operação que alcançou 90 mil assinantes nos anos 90. Foi presidente da AERP por 2 mandatos e diretor-presidente da ADVB. É membro ativo de diversos conselhos importantes, como o Conselho de Comunicação Social do Senado Federal e o Conselho Deliberativo da ACP. Ele foi reconhecido com prêmios como Top of Mind, Top de Marketing, Publicitário do Ano e professor honoris causa da Universidade Brás Cubas. Recebeu importantes honrarias, como Comanda Mecenas da Inovação pelo Governo do Paraná, Cidadão Benemérito do Paraná pela Assembleia Legislativa e a Ordem do Mérito do Comércio do Paraná pelo Sistema FEComércio. Ele é uma referência nacional em comunicação e inovação no Brasil. Ele é marido da bela, simpática, elegante e talentosíssima. Sabia que ela é cantora? Que ela tem uma voz belíssima. Sabia. Carla. Lindíssima. É pai do empreendedor nato, fundador do James Delivery e do Mercado Diferente, Eduardo, e também do jovem visionário que já está seguindo os passos do pai no meio do entretenimento, Mário. Ele é Leonardo Petrelli. Leonardo, seja bem-vindo. Que honra recebê-lo. Obrigado, Virgínia, Sabrina. É uma honra tê-los aqui, estar aqui com vocês, né? Eu fico satisfeito em ver vocês, a jornada de vocês também, e de vocês terem participado um pouco desse crescimento do Grupo RIC, né, ao longo dos anos. Com certeza. Eu acho que é uma jornada bonita, a gente tem 38 anos de grupo, e quando a gente iniciou lá atrás, né, a gente não tinha a mínima ideia de que aonde nós íamos chegar. Que bom que vocês participaram dessa jornada, né? Estamos aqui de novo. Que bom, prazer. É uma honra muito grande ter Obrigado, você aqui viu? As mesmo. voltas que a vida dá, né? Isso é sempre muito bom de apreciar. A gente tem muito orgulho, a gente volta e meia fala da RIC aqui, faz parte da nossa história, a gente se conheceu lá, a gente já trouxe convidados que passaram por lá, então a RIC está no nosso coração e na nossa história, então a gente tem muito orgulho disso. Que bom, que bom. Leonardo, para começar esse papo, a gente gostaria de falar um pouco aqui da evolução dos meios de comunicação e eu quero começar te perguntando, ao longo dessa sua trajetória extensa que a gente acabou de ver aqui, né, no currículo, o que você poderia citar para a gente como mais marcante na evolução, na transformação, na forma de comunicar nos veículos de comunicação? Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, né, é uma transformação do modelo, não só de negócio, mas de consumo, né? É interessante contar, eu fiz um MBA há uns 8 anos atrás, nessa do IES, e nós fomos, foi uma classe que foi formada, muito interessante, ao redor do mundo, buscando empresários de comunicação no mundo inteiro, em busca de entender qual seria o novo formato, né, da comunicação no mundo. E essa sala de aula, né, era composta mais ou menos 25 empresários e empresárias, donos de veículos de comunicação ao redor do mundo, e tinha lá uma diversidade enorme. Tinham pessoas da África, países como Nigéria, tinham pessoas da Holanda, tinham pessoas dos Estados Unidos, México e assim por diante. E todos eles em busca de, afinal de contas, que solução é essa, que formato. Nós saímos, né, vocês são jovens, mas eu tenho 64 anos, eu sou do mundo analógico, né, onde a gente tinha a televisão, eu vivi a evolução da televisão branca e preta, né, da colorida, né, e depois do analógico para o digital, e toda essa transformação, mas, sobretudo, esse momento, essa evolução do broadcasting, da televisão e rádio, até o momento do digital, ele era muito parecido na entrega, né? Ele tinha um produto praticamente formatado para você, de forma impositiva, assistir e consumir, né? Você tinha que estar na frente da televisão, no horário X, para assistir aquele produto. Então, tudo isso é um formato muito conhecido, né? O rádio também, tá?
A revolução da digital, né, e o VOD, toda uma série de ofertas, transformou a jornada da pessoa em ela passar a ter a oportunidade, a liberdade de assistir em qualquer device, em qualquer momento. Eu acho que essa é a grande transformação. Até então, né, o broadcasting linear, ele tinha uma grade impositiva. Costumo dizer que é como se você fosse numa livraria e você tivesse na livraria apenas aquela gôndola dos best-sellers. E a livraria era um espaço físico limitado. E por que só os best-sellers estão ali? Porque, na verdade, eles só atingem, ou eles só estão ali porque eles conseguem atingir o maior número, né, de pessoas pelo aquele assunto. Por quê? Porque é limitado. A partir do momento, e eu acho que o livro A Cauda Longa, né, Long Tail, provavelmente vocês acessaram, ele é disruptivo porque ele passa a ser, né, digital e você pode criar várias outras grades de programação. E, portanto, você consegue atingir com um pequeno nicho de produto, um volume grande de audiência. Eu acho que, então, nós estamos vivendo, respondendo a tua pergunta bem objetiva, eu acho que a maior transformação do negócio de mídia está agora, transformando o mundo digital, onde você oferta conteúdos em formatos diferentes e em distribuições diferentes. O mundo da comunicação é muito parecido com o mundo logístico. Você tem um país, por exemplo, como o nosso, onde você, para levar uma carga ao Amazon de um ponto ao outro, ela usa uma parte estrada, uma parte ferrovia, uma parte avião, né? Uma parte, pode ser até carroça. Então, o mundo da comunicação é isso, né? Você tem várias vias de acesso. Hoje, o digital permite isso. Você tem várias vias de acesso. Antigamente, você tinha apenas uma via de acesso, que era a televisão que chegava no seu sofá, ou o rádio que chegava no seu, né, o áudio que chegava no seu rádio. Hoje não, no rádio você tem o streaming, você tem a entrega em podcast, você tem uma série de outras entregas. Abriu-se um cenário de uma malha de logística muito maior. Qual é o grande desafio que nós temos? Não basta você ter uma estrada, você tem que saber o que você vai colocar naquela estrada. Né? Você pode ter uma estrada enorme, você tem uma freeway nos Estados Unidos de 6 pistas, você não vai colocar um carro que ande a 20 km por hora. Né? Então, você precisa adaptar o conteúdo mais adequado àquela estrada que você tem. Então, se você vai receber um produto, né, no mobile teu, você precisa se adequar àquele produto e entender a jornada do nosso consumidor. Então, só para também interessante, o final desse MBA é que todos nós lá passamos praticamente um ano estudando e fazendo, foi muito rico, porque nós tivemos a oportunidade, foram vários workshops nos Estados Unidos, em Los Angeles, Nova York, também foi em Los Angeles, Nova York, foi em São Paulo também, e a gente visitava, né, todos, Sony, Bloomberg, NBC, todos os grandes operadores, e todos eles em busca da mesma resposta. E o que aconteceu é que depois de um ano de estudo, a resposta não existe. Nós viemos de um modelo onde era muito quadrado e ele era padrão. No modelo digital não tem um modelo. Cada ambiente, e aí é que é interessante, cada país, cada cidade, cada pessoa, cada cidadão vai em conjunto com o seu ecossistema, que é composto de uma estrutura que fornece tecnologia, com uma estrutura que fornece conteúdo e distribuição, vai criar o seu ecossistema diferente. Então, o grande desafio, e aí o que me entusiasma como empresário de comunicação, é que nós estamos desmontando o modelo e criando uma série de oportunidades para pessoas que realmente queiram empreender no mundo da comunicação. Então, vejam vocês aqui, né? Vocês criaram um produto, vocês têm um conteúdo relevante e vocês criaram uma mídia de entrega, uma via, que é o podcast. Né? A sua estrada é o podcast. E o seu conteúdo, a sua forma de você desenvolver são essa, né? Eu estou vendo aqui a sintonia do par, Virgínia e Sabrina, que essa química te dá um conteúdo. Então, eu acho que cada ambiente, né, vai criar novas formas de conteúdo. E eu acho que a gente está vivendo uma revolução
super otimista, onde quem realmente tiver ousadia, quem tiver o que falar, quem tiver não medo de errar, vai ter seu espaço. Com A certeza. gente vem de uma fase, eu vivi isso no meu negócio, nós começamos há 38 anos atrás, fomos a última rede a implantar no Paraná e sofri muito, porque era um monopólio, né? Quem tinha a melhor imagem, quem chegou antes, que era a Rede Globo, que tinha os seus transmissores mais possantes, que tinha os seus canais de maior hábito, tinha a sua audiência garantida. Eu costumava dizer que se antigamente, antes não tinha lá o controle remoto, a distância, você preferia ver um conteúdo ruim, mas com boa qualidade de imagem de entrega, do que ter um conteúdo fantástico e não ter imagem. Então, quem tinha hoje, quem chegava antes, quem chegou antes do mundo analógico, tinha uma grande vantagem de ter audiência, porque as pessoas tinham preguiça de levantar do sofá e mudar o canal, e ficavam assistindo aquilo que era entregue, e aquilo que chegava melhor na qualidade. Hoje já não. Hoje está todo mundo igual, todo mundo tem grandes qualidades de imagem, de entrega, todo mundo. Você tem um podcast, a sua qualidade de áudio é igual àquele que tem 10 milhões de seguidores. Então, nivelou todo mundo igual. Exato. E, portanto, a gente está vivendo essa disrupção numa grande oportunidade. Eu acho que hoje o mundo da comunicação permite aí que cada um veja o que está acontecendo com os influenciadores, com tudo mais, né? Lógico que daí vai ter naturalmente, né, um filtro da sociedade para tentar entender o que realmente é melhor, o que traz resultado, o que é qualificado. Mas o mundo está aberto para A oportunidades. gente fala muito sobre isso aqui, Leonardo, que as redes sociais permitem que todo mundo tenha voz. Não só as redes sociais, mas a forma de comunicação hoje em dia realmente deu voz a todos. E é interessante ouvir, porque é esse ponto de vista empreendedor de que, ampliou-se as possibilidades de comunicação, então não quer dizer que eu vou perder o meu lugar, quer dizer que eu vou ganhar novas formas de conquistar o meu lugar com novos, Com certeza. com novos ouvintes e espectadores. E é e tudo natural, mais, né? quando você abre para o mundo, Uhum. vem de tudo. Isso. Né? Sim. No mundo social, no mundo das redes sociais, tem de tudo. O mundo, a gente está vivendo uma certa esquizofrenia do excesso de oferta de conteúdo. Sim, E sim. aí há também uma falta, e aí essa geração ou a próxima, com certeza, vai ter um senso crítico maior, né, de você realmente poder filtrar aquilo que te interessa, aquilo que é melhor, aquilo que você pode mensurar que não está sendo manipulado pelos algoritmos, né, que tem toda uma linha. Eu acho que a gente está aprendendo a conviver num mundo digital onde a gente tem que tomar muito cuidado. Porque tem muita bobagem também. É porque a gente tá transmitindo, mas ao mesmo tempo tá educando esse nosso ouvinte, esse nosso espectador, né? Agora, então... eu acho que também a televisão, quer dizer, ela passou para o mundo analógico, branco e preto, colorido, aí digitalizou-se, equilibrou tudo, e ela perdeu um pouco de espaço de relevância com o mundo das Big Techs, das redes sociais, porque a televisão e o rádio ainda têm, não por muito tempo, mas ainda tem uma dificuldade da interação, a conectividade. Com o advento da TV 3.0, que está aí, né, que é uma mudança significativa que nós vamos ter a partir do ano que vem, lógico, vão ter que mudar toda a nossa parte de infraestrutura, de divulgação, de implantação, de transmissores, antenas, enfim, vai permitir que a minha televisão, a sua televisão que você recebe lá, nós aqui na RIC, inclusive, somos pioneiros nisso, estamos fazendo isso no Brasil de forma pioneira, a TV conectada, ou seja, você vai poder receber, eu vou transmitir o meu sinal via streaming. Então, você que tem uma Smart TV, que você está na frente do seu monitor, eu sei quem você é, eu vou passar a saber que a Sabrina, do IP tal, que mora em tal lugar, né, eu vou ter as mesmas vantagens de conexão que tem hoje as redes sociais. Porque as redes sociais, por que as pessoas, a maioria delas, a maioria das marcas migraram, né, ou aquelas novas marcas que nunca tinham feito publicidade migraram para o mundo Google? Porque essas tecnologias permitiam que você fizesse geolocalização e mídia assertiva. A TV te dava uma média disso, ela não sabia exatamente quem estava por trás do monitor. A partir do momento que se transforma a TV em também um veículo de internet, que é o que vai acontecer em breve, nós passaremos a ter o mesmo
vamos dizer, os mesmos atributos que tem a Big Tech. Nós já fazemos aqui, de forma pioneira, através de uma associação que fizemos, uma parceria, né, com uma startup de Santa Catarina chamada Zidia, que ela implantou, já fazem 2 anos que a gente está em teste, estamos fazendo isso, a TV conectada. Ou seja, a nossa televisão, no Paraná, nós podemos fazer mídia geolocalizada. Então, eu posso fazer uma campanha, ou eu posso criar um produto e eu posso mandar especificamente para um bairro. Né? Eu posso fazer especificamente... Uma revolução de uma dados, revolução né? de dados, Sim. né? E eu sei exatamente online quem está recebendo, quem está vendo, quem está clicando. Eu posso fazer com que essa mensagem tenha um QR Code e ele possa clicar no QR Code e já migrar para o site deles e começar a conversar com essas pessoas. Então, a televisão, que era um elemento passivo até então, passa também a ser um elemento interativo. E, Leonardo, por falar em pioneirismo, né, a RIC já foi pioneira e tem isso no DNA, acredito, da empresa, na cultura mesmo, em várias outras coisas, né? Então, por exemplo, na pandemia teve o Planeta Drive-In, que foi encabeçado pela Joy, em parceria com outra empresa. Tem o RIC Rural Hub, tem o Planeta Mundo RIC, a Arena Mundo RIC, né? Tem vários projetos, inclusive, que vão além plataforma, como oportunidade alternativa de mídia para os clientes, né? E aí vem agora toda essa era que você está trazendo, toda essa questão do digital, das outras opções de mídia, como os podcasts, RIC Podcasts, né? Outros produtos que a RIC criou. E aí eu te pergunto, como que é isso para a RIC? Oferecer alternativas para o cliente, né? Oferecer outras alternativas que vão além da TV, e isso é feito há muito tempo, muito antes dessa era que a gente está falando, mas que agora se fortalece ainda mais, tirando talvez o foco central ali da mídia principal, que é a TV, mas dando outras oportunidades, aumentando a capilaridade, inclusive, de acesso de pontos de contato com o cliente. Como que é isso? Eu sempre entendi o seguinte, que um grupo de comunicação, ele não precisa ser, ele não deve, né, ter uma hegemonia de um único produto ou de um único veículo. Comunicação e distribuição, você tem que estar atuando em todos como eu falei aqui, né, em todos os meios de distribuição do meio logístico. Nós começamos com uma rádio, fomos para a televisão, entramos no impresso, depois implantamos com mídias digitais, estamos entrando na área de eventos e, por fim, estamos agora entrando na área de mídia exterior. O que eu digo lá internamente é que aonde estiver uma estrada, né, como o Bandeirantes fizeram, né, de pegar aquele facão e ir abrindo o mato para fazer caminhos, nós vamos estar fazendo. Essa inquietude do Grupo RIC é que, seja qual for o veículo que seja criado, lembrando que mídia exterior, há 8, 10 anos atrás, era o famoso outdoor lambe-lambe, e hoje ela tem 12, 13% de share do bolo do Estado do Brasil. Então, vejam o quanto cresceu isso e o quanto se transformou. A mídia digital hoje, a mídia outdoor, virou digital, virou um veículo. Então, a gente precisa estar atento a esses produtos. E eu digo que o grande desafio é a gente fazer disso tudo uma grande plataforma integrada. É isso que a RIC se antecipou a fazer e criamos o que a gente chama de multiplataforma e essa jornada onde a gente pode fazer as marcas transitarem nessa jornada. E o desafio do Grupo RIC é ter todos os veículos de distribuição disponível e todos os conteúdos que se identifiquem fortes por cada camada da sociedade. Então, eu entendo, por exemplo, a TopView. Por que a TopView está dentro do grupo? Porque ela fala com uma camada, né, de altíssimo poder aquisitivo e ela é a forma mais eficiente da nossa plataforma de distribuir a marca e acessar essa audiência. Depois você vem a televisão. A televisão também tem uma grande massa e que cobre grande parte da família BC. Depois você tem uma parte da televisão, e nós estamos em busca também de um produto, um veículo que tenha uma fidelização e identificação com o público DD. E nós temos alguns nichos específicos, como a Jovem Pan News, que fala com o público AB mais qualificado, que também se complementa com a TopView,
você tem o Jovem Pan, jovem de 15 a 35. Então, nós procuramos, com os nossos conteúdos, ter a fidelização, ou ter mais identificação com cada um desses públicos, formadores de opinião e consumidores, para que a gente possa levar, integrado eles todos, para poder levar a solução para as marcas, que é a soma dessas audiências. Por isso que hoje, quando nós conseguimos integrar todos esses veículos, fazer com que a nossa audiência ou a marca possa trafegar, né, de uma forma harmoniosa, né, por todos esses veículos, nós nos tornamos a maior audiência do Paraná. Porque se eu for comparar, evidentemente, a minha televisão com a televisão de uma concorrente, pode ser que eu, individualmente, perca em entrega de audiência. Se eu for comparar a minha rádio, talvez, com rádios mais populares, eu talvez perca em audiência. Mas na soma de tudo isso, e a forma como eu integrei de forma pioneira, que nenhum outro grupo de comunicação no Paraná tem capacidade para fazer isso, por diversos problemas societários, problemas de gestão, problema de cultura, né? Nós conseguimos fazer isso no grupo, nós conseguimos levar para o mercado publicitário, para as marcas e também para a própria audiência, que ela pode, dentro de um próprio grupo, conversar com todos os públicos que compõem a sociedade. Leonardo, você tocou num assunto que é bem a curiosidade que eu tinha, que eu ia te perguntar, que é o seguinte, esse desafio de falar com gente muito diferente, né? Que é exatamente isso que você trouxe. Eu vou te fazer uma pergunta, é uma das minhas perguntas profundas, né? Que eu tô inspirada hoje. Vou te fazer uma pergunta que é o seguinte. Considerando toda essa abrangência de pessoas muito diferentes que vocês conversam, de, como você falou, desde o A++ da Top View até esse produto D que vocês estão buscando, o que você gostaria, ou que você já sabe que é, a identidade da RIC? Que você quer que mesmo o consumidor da Top View ou seja o quê? Seja especialista no Paraná. Tá. A RIC tem como propósito ser imprescindível para quem quer falar de Paraná. Seja legal. o paranaense ou aquele que mora no Paraná, ou aquele que está na Austrália e que está vindo para o Paraná e que quer saber onde come barreado em Morretes. Então, a gente quer ser visto como realmente todas essas nossas marcas precisam ter uma identificação profunda com os valores e as necessidades do Paraná. E dos diferentes paranaenses, né? E temos uma missão, que eu acho que é uma missão que está intrínseca, que vem da minha impaciência, da minha inquietude, que é ser uma empresa que gere resultados para a audiência. Eu acho que isso é uma inquietude que não faz sentido você assistir um jornal, né? E esse jornal pode ser um jornal violento, ou pode ser um jornal quali, um jornal comunitário, e você passar pelo jornal com a sensação de que aquele jornal só te informou, não te engajou. Então, a ideia é que realmente isso em todas as camadas do próprio grupo, é que eu pergunto para todos eles, quando um repórter sai à rua, ou quando uma matéria é construída, assim, você vai conseguir dar um retorno para a sociedade daquilo que você está informando? Nós vamos, pelo menos, tentar, porque, lógico, a gente não consegue resolver o problema do país, do Paraná como um todo, mas você entendeu que aquilo que você está fazendo é, de alguma forma, colaborativo, ou constrói alguma coisa para aquele que está assistindo, está ouvindo? Esse é o grande dilema. Tem um lema assim, é o jornalismo de resultado, é a comunicação de resultado. Então, as pessoas, eu tenho que ter um compromisso com a marca, evidente, né? Quando um investidor vai lá e coloca a sua marca, eu tenho que ter um resultado, eu tenho que dar resultado para ele, né? Então, portanto, há um compromisso da minha área de vendas, né, de fazer um bom plano de comunicação, fazer com que ele realmente esteja mais adequado nos públicos que ele quer, para que realmente ele possa crescer no seu negócio. Mas antes disso, tem uma prioridade interna de que a minha audiência precisa nos ver como um aliado, como alguém que realmente melhora. Eu tenho um compromisso de transformar a sociedade. E aí é aquilo que você perguntou, linkado com o regionalismo. Então, quando você fala no público AA, Top View, por exemplo, ela precisa ter colunistas ou representantes ou artigos que falem, deem uma visão de mundo, da moda, do que for, mas com um viés paranaense. Porque senão não faz nenhum sentido, senão vira uma informação commodity.
Onde ela pode pegar isso? Pode pegar em qualquer site da Vogue ou qualquer site de qualquer lugar do mundo e aquela informação vai estar em qualquer lugar. Mas qual é a grande pegada? É ter realmente um olhar paranaense. Ela tem que opinar o que acontece no Paraná. Ela tem que falar do Trump, lógico, mas ela tem que, de alguma forma, trazer o assunto de qual é o impacto da economia americana no Paraná, para que realmente tenha essa identificação. Então, porque é onde eu acredito na continuidade de grupos regionais. Porque, do contrário, não há por que uma pessoa acessar a RIC se ela vai ter uma informação do Trump muito melhor no Washington Post, no Financial, no próprio, né, em qualquer outra agência de notícias. Mas tem que ter um molho paranaense. Então, a regionalização é muito importante para nós. A gente teve um episódio recentemente, agora na época das eleições, sobre fontes de informação, onde a gente falou muito, inclusive, sobre fake news, as deepfakes. A gente trouxe muito essa pauta que a Sabrina comentou do todos termos voz, né? E pegando um gancho com isso que a Sabrina te perguntou, RIC, Rede Independente de Comunicação, Independência de Comunicação. Ou seja, a questão da independência realmente está nesse DNA da empresa, né? Apesar de ter ali a Rede Record, as diretrizes, né, que precisam seguir. Mas vocês sempre foram muito fortes nisso. Eu vou até, assim, eu acho até que é importante grupos de comunicação assumirem seu papel. Eu acho que essa coisa de dizer que nós somos absolutamente neutros, de que a gente, enfim, está absolutamente equilibrado, eu não acredito mais nisso. Eu acho que os grupos de comunicação no Brasil precisam ter cara. Eles precisam ser liberais, eles precisam ser democráticos, eles precisam dar espaço para todos, mas eles precisam dizer a que propósitos são os deles. Era nesse ponto que eu ia chegar, na responsabilidade de comunicar numa era em que não se vê tanto isso, né? A gente tem vamos dizer assim, esse código de conduta e de ética interna, né? Onde a gente sabe quais são os valores que a gente defende uma sociedade que incentiva a livre iniciativa, incentiva o empreendedorismo, luta por um Estado mais leve, né? É democrática, é liberal, né? Tem costumes que são mais conservadores, mas que também estão abertos para todas as discussões. Mas esses são os grandes primas. Isso não significa que nós não estamos abertos para ouvir o contraponto, né? A essência da comunicação é você ouvir aquilo que até às vezes você não aceita. Você precisa, sim, estar aberto para isso. Mas você também precisa dizer para que você luta, né? Você luta de que maneira você quer chegar. Porque, no fundo, há um extremismo, uma certa esquizofrenia de todo mundo, né, querer se apropriar, né, do bem maior, que é a melhoria da qualidade de vida de todos. Todo mundo quer isso. Sim. O problema é o meio e são as prioridades da pauta que cada um estabelece. Como é que você quer chegar lá? E aí a gente realmente tem caminhos que a gente acredita que são os mais coerentes para uma sociedade capitalista como a nossa. É o caminho do empreendedorismo, é o caminho da livre iniciativa, é o caminho de fazer as pessoas realmente terem capacidade de gerar seu próprio negócio, não ter medo do lucro, né, de ter realmente essa capacidade de gerar sua própria riqueza, não ter vergonha disso. Então, e ter um Estado mais leve, né, não inchado, não carregar o país de subsídios e não criar realmente uma geração que não tem estímulo para empreender. Então, tem uma série de meios que a gente defende. E isso está intrínseco dentro da empresa, e é isso que a gente realmente defende. Que legal. Numa era de inteligências artificiais, Leonardo, como que isso está sendo visto pela RIC? Como que vocês utilizam a favor? Se isso oferece alguma ameaça? Como que é isso? Não, de forma nenhuma. Eu estou fazendo um programa já faz um bom tempo com todo mundo. Acho que virou uma imposição da empresa, onde todos devem ter o domínio, né, da inteligência artificial. Nós estamos, evidentemente, fazendo incursões, dependendo de cada departamento, uma inteligência artificial, alguns instrumentos para, né, jornalismo é um, para administração financeira é outro e tal, mas todos devem usar. E a inteligência artificial é um negócio interessante. Ela não vai tirar emprego de ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário, o que ela vai é fomentar, né, uma atividade, né, uma atitude das pessoas em realmente terem mais informação,
mais curiosidade para poder usar a inteligência artificial com mais competência e com mais resultado. A inteligência artificial é um treinamento de uma máquina. Quanto mais você treina e quanto mais você informar essa máquina, mais essa máquina vai te dar retorno. Quem não tiver esse domínio, com certeza vai ficar um pouco fora do jogo, né? Mas para quem realmente tiver essa capacidade, tiver essa curiosidade, a inteligência artificial é uma coisa fenomenal, né? Perfeito. Então, todo mundo é uma revolução e não tem nem ideia, né, o que isso vai ter de impacto para nós todos. Mas é importante a gente não ter medo, né? Não, desmistificar Concordo. um pouco isso, mas começar a realmente usar. Acho que todo mundo, né, deve usar porque ela é fascinante, né? Eu mesmo hoje eu uso até para as coisas mais simples. Esses dias eu fui assistir estava viajando no exterior, fui assistir um espetáculo, né, tipo Broadway da vida. Eu não sabia exatamente a história inteira dele e eu fiz um preview e aquilo me deu todo o histórico antes de entrar e o que acontecia, o que não acontecia. Eu fui já sabendo, né, tudo que eu ia ver. Que né? poderia esperar. Que poderia esperar, enfim. Então, você, desde as coisas mais pequenas, menores, né, até você... Agora, lógico, você precisa também saber que a inteligência artificial, ela não vai substituir por inteiro algumas ações suas, né? Eu acho que você sempre tem que usar isso como uma fonte de inspiração. Perfeito. Até para nos ajudar a fazer melhor o que a gente faz, Exatamente. né? Eu concordo. Leonardo, até agora a gente falou sobre as mudanças, né, desse mercado, muito focado em produto, tá? Então, tudo que mudou de formato de comunicação e tudo mais. Mas, para quem preside uma empresa que tem hoje quantos funcionários? 700. 700 funcionários. As pessoas mudaram, as necessidades das pessoas mudaram, certo? Então, assim, como que vocês, a gente até conversou um pouquinho nos bastidores sobre isso, né? Como que, além de cuidar de se atualizar para fora, ou seja, para o que vocês entregam, como vocês têm cuidado de também se atualizar para cuidar das pessoas que estão ali? Eu vi uma entrevista sua que você fala que tem uma equipe fantástica, que muito do que vocês construíram é graças a essa equipe fantástica. Então, me conta um pouquinho sobre essa atualização de gestão. Olha, esse é o grande desafio de qualquer empreendimento que precisa estar se atualizando o tempo todo. São pessoas, né? E aí, voltando àquele curso que nós fizemos, tivemos alguns encontros, né, me lembro até hoje, o diretor de RH da Sony Corporation. E ele disse, o diretor de gente, né? E que todas essas transformações, quer dizer, que eram necessárias trazer as pessoas, o maior desafio era a composição do novo time, né? Como é que você atualiza essas pessoas? Como é que você mistura não é o velho, né, mas aquele que está com você com o novo? Qual é o modelo? Nós já fizemos alguns modelos, algumas mudanças, erramos um monte, né? A gente quis fazer algumas mudanças, trazendo algumas pessoas novas do mundo digital para que elas liderassem alguns processos. Teve grande dificuldade de implantar seu modelo, porque o chão de fábrica não estava ainda capacitado. Nós fizemos algumas fusões, né, de o cara ser também omni, né, e querer vender tudo, e a gente errou em algumas coisas. O que eu posso dizer a você é o seguinte: esse é um desafio constante. Que é preparar as pessoas. O que é preciso realmente você entender? O primeiro desafio é saber quem você pode contar. Quem está disposto a mudar. E esse é o grande diagnóstico que qualquer líder tem que fazer com a sua equipe, que é fazer um diagnóstico profundo com consultores, com pessoas aptas a fazer essa análise e fazer uma avaliação muito criteriosa e honesta com o seu time, para saber se as pessoas estão dispostas a mudar. A disposição é a primeira fronteira que você precisa transpor. A partir do momento que a pessoa tiver disposição, você precisa, como empresa, dar ferramentas para ela. Recursos, capacitar, dar conhecimento, né? Ter tolerância, porque as pessoas não mudam da noite para o dia, né? Mas ter um trabalho, um planejamento estabelecido, combinado com as pessoas, com as equipes, do tempo de implantação. Eu vejo, por exemplo, uma ferramenta simples, CRM, dentro da corporação,
foi um horror. A implantação disso, a internação disso na rotina dos nossos vendedores, dos nossos executivos, todos eles achavam isso um fardo, né? Uma dificuldade enorme de você, e até que eles começam a entender, e isso leva um tempo, de que essa ferramenta pode ajudar muito a vida deles e melhorar a produtividade deles, né? Agora estamos num processo de implantar uma máquina de vendas, né? Onde são indicadores. Os nossos vendedores, e esse é um grande desafio, de como levar essa fórmula da multiplataforma para o mercado, né? Você tem que capacitar seu time, fazer o seu time acreditar nisso, fazer com que ele seja convincente para levar isso. E é uma dificuldade enorme, né, de você fazer com que as pessoas se integrem. E é preciso entrar num processo de também indicadores. A velha guarda das vendas, né, da área de venda, time de venda, de marketing, eles eram acostumados, foram formados numa geração que não tinha muito compromisso com o ROI, com o resultado, né? E a avaliação dos indicadores era a caderneta da pessoa. Hoje, quem não tiver uma implantação de medir cada passo, né? Cada movimento, cada prospecção, cada conversão, não cresce, né? E não vai buscar outras alternativas, né? De fomentar novos segmentos, novos clientes. Então, isso tudo é uma implantação. É um desafio, nós estamos fazendo isso no grupo, mas é aquilo que eu disse para você, que você mencionou. Eu estou com um time muito comprometido com essas mudanças. A gente fez algumas imersões, iluminamos, né, algumas sombras que alguns não viam isso. Disse, não, isso não pode mudar, tenho resistência, não sei como fazer, né, dificuldade. Ele vem de uma cultura que, às vezes, o cara não sabe nem se identificar com tecnologia, né? E aí você acaba mostrando um outro mundo para essas pessoas e poder fazer algumas imersões onde ele tenha a capacidade de enxergar, de ampliar, né? O que ele, uma vez aprendendo a mexer com aquilo, vai trazer de resultado. E aí isso realmente dá um certo alívio. Diz, uau, se eu realmente aprender essa cartilha, eu passo para um outro estágio. Então, isso é uma construção. Eu acho que é um desafio. É um desafio de qualquer empresa, porque às vezes você muda o formato, muda o produto, muda o conteúdo, e às vezes você não muda internamente, você tem essa dificuldade. Mas é interessante que lá no comecinho da tua fala você falou, a gente fez com um diretor de RH, quer dizer, de gente. Então, essa mudança... Exatamente, porque o fato, RH, diretor de gente, ou de desenvolvimento de pessoas, é uma outra característica. Exato, é não ver as pessoas mais como recurso, assim como por muito tempo foi, né? As pessoas são números. Não são mais. Hoje mas eu quero pegar isso que você falou até para dar uma prova social aqui para o Leonardo agora, né? Quando eu entrei na RIC, Leonardo, eu falava que eu estava entrando na RIC pela porta da frente, porque eu estava entrando para ser a sua assessora de imprensa, né? E nesse momento, assessora de comunicação, imprensa ali, nesse momento, uma das propostas era, ele era vice-presidente, o doutor Mário ainda era muito presente ali, o Leonardo tinha uma vontade de estar mais próximo das pessoas ali. E aí veio o Café com o Presidente, que é um programa que eu me orgulho muito de dizer que fui eu que desenvolvi ali junto com você. Eu conto nas aulas da pós-graduação, que são direcionadas a alunos de recursos humanos. E é uma coisa que eu tenho muito orgulho. E ali, o Leonardo já demonstrava essa vontade de ouvir o que o chão de fábrica tinha a dizer, né? Era um café onde ali as pessoas podiam se expor, né? Sem nenhum compromisso de crachá, né? Exatamente. E fazer o trabalho de endomarketing mesmo, de interno, né? De motivação. Eu acho que esse é o desafio de qualquer companhia. Eu tenho feito alguns movimentos que não estavam no meu DNA, de fazer uma exposição exagerada da minha figura, né? Eu como CEO, como presidente do grupo, mas eu senti que havia uma necessidade também, né, de expor um pouco mais o grupo, né? Fazer com que a população, a audiência entendesse quais são os propósitos do grupo, quais são os valores, e isso estava ligado diretamente ao CEO, né? A pessoa que, então, eu tenho hoje um trabalho de redes sociais, eu trabalho com LinkedIn, que são coisas que são necessárias hoje em qualquer líder que quer
fazer com que a empresa seja percebida, né? Que tem empresas que, evidentemente, não precisam disso, mas a nossa empresa é uma empresa que precisa ter essa exposição para que as pessoas acreditem naquilo que a gente vende como propósito. Isso está muito ligado ao líder dessa comunidade. Exatamente. Né? Então, essa é a ideia. A gente está chegando ao fim, Leonardo, do nosso episódio. Eu quero reforçar que é realmente uma honra receber você aqui, né? Para mim, principalmente, né, Sá? Eu falei durante todo esse período, o Leonardo vem, que bom. E eu quero te pedir para você deixar uma mensagem para a gente em relação a tudo isso que a gente falou aqui, ou que você tiver no coração, para que a gente possa ter essa lembrança aqui no nosso Magnetiza. Olha, obrigado a vocês, Virgínia, Sabrina. Eu acho que eu sou um entusiasta, né, daquilo que vocês fazem, né, dessa ousadia, dessa provocação de sempre estar criando fórmulas diferentes e ousadas de comunicação. Nós temos lá uma estrutura, inclusive, de podcast que está fazendo alguma coisa nesse sentido. Eu fico muito satisfeito em poder contribuir com a minha história. Eu sou um otimista, eu vivo isso há 38 anos, minha família está junto comigo, né, nessa jornada. Fui muito inspirado, né, pelo convite que meu próprio pai fez. Eu estava lá com uma jornada já estabelecida na Rede Globo, enfim, formei-me em cinema e tal, e eu aceitei esse desafio. Eu sou um homem movido a desafios, né? E eu acho que todo mundo, né? Às vezes as pessoas perguntam qual é a forma. A fórmula é você ser curioso, acreditar naquilo que você realmente tem como propósito, ter a iniciativa e ter resiliência. Nada vem fácil. Perfeito. Não tem almoço grátis, né? Com muito trabalho, com muita persistência e com muita resiliência. Então, essa seria, eu acho que o meu recado aqui para todo mundo que quer empreender nessa área. Outra honra que eu tive no Grupo RIC foi de auxiliar quando o Dr. Mário também foi homenageado como cidadão benemérito, né, do Estado. Ele deixou um legado incrível e você certamente também está deixando um legado incrível para o Estado, né, e para o Brasil de uma forma geral. E inspirando seus filhos também, né, que estão também trilhando esse caminho do empreendedorismo também, assim, né? Como seu pai te inspirou. Então Que é bom, muito bonito de acompanhar. Obrigado. É bonito. Eu agradeço, fico grato em ouvir isso, viu? Deixa pra gente as suas redes sociais, já que você falou que está lá também. Agora que está lá, muito ativo. @Petrelli Oficial, eu acho que é o Instagram, e o outro é Leonardo.Petrelli, do LinkedIn. Né? Então, fiquem à vontade para me acionar e comentar, enfim, estou à disposição de todos. Eu acho que esse é o mundo onde a gente pode se conectar e fica mais fácil de interagir. Afinal de contas, estamos a uma mensagem de qualquer É pessoa, né? Não é? Muito bem, e aí, gostou desse episódio? Deixa o teu comentário, então, a respeito dessa entrevista sensacional que a gente fez aqui. Muita informação legal, né? Eu gostei muito. E essa entrevista encerrou a nossa temporada, né, de entrevistas da primeira temporada do Magnetiza Cast. Aguarde que vai vir a segunda. Novidades. Só que olha só, a gente está indo para a reta final do ano, ainda temos 3 episódios pela frente, só que a gente não vai, dessa vez, é a primeira vez que a gente não vai falar qual é o próximo episódio, porque é surpresa para você, mas eu te garanto que vai... Eu tô louca pra fofocar aqui, não pode, então? Não pode. Então tá. Tá escrito aqui no roteiro, ó, não pode. Não pode. Então, olha só, quarta-feira que vem vai estar no ar o próximo episódio. Convido você, porque só tem mais 3 até o final do ano, gente. E aí a gente promete que para 2025 vai vir coisas muito boas. Posso só dar um... Vai. Prepara o lencinho. Ah, meu Deus. Tá? Então é isso, a gente se encontra nas redes sociais, você me encontra como @SabrinaMoreira_SM no Instagram e Sabrina Moreira no LinkedIn. E eu sou a Vi Magalhães com 4 S's no TikTok, no Instagram, ou texto.co, com 2 T's no Instagram. Leonardo, muito obrigada, viu? Obrigado, Virginia. Obrigado, Sabrina. Obrigado a vocês todos. Até lá. Nos vemos lá.